Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Escola para Tarólogos. Seja muito bem-vindo a mais essa aula aqui que foi desenvolvida com muito carinho para vocês. Hoje o assunto é bem interessante e ao mesmo tempo um pouco polêmico. Hoje eu vou falar para vocês se oráculos podem errar. E aí, baralho cigano, tarô e outros oráculos que a gente pode utilizar, eles podem errar? Fiz uma leitura e não deu certo. O que aconteceu? Explica sobre isso, professor. Então, bora lá. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui nesse canal que foi feito para você que gosta de mancias, que gosta de oráculos, que quer trabalhar ou já trabalha com isso e quer se aperfeiçoar. Tudo de maneira gratuita, criando esse conteúdo para vocês. Então eu vou pedir aquele favorzinho, né? Se inscreva caso você não seja inscrito, deixa o seu like nesse vídeo, tá? E se possível compartilha também, leva esse conhecimento para mais pessoas. Pessoal, eu trabalho como runomante, tarólogo, cartomante há muitos anos. Já tem mas muito tempo, tá? Eu acho que tem gente que está me assistindo aí que talvez estava aprendendo a falar e eu já estava jogando cartas. Mas uma coisa que as pessoas têm, aquela ideia do tarólogo, do runomante, ou ele é trambiqueiro, ou então ele é assim um fenômeno da natureza. E ele não é nenhum nem outro. Ele é um ser humano como qualquer outro. O oráculo, né, ele é sagrado. Todos os oráculos são sagrados, tá? E é muito importante que nós tratemos os oráculos com muita reverência, com muito respeito, tá? Ele é sagrado, ele toca os mistérios do universo, dentro de culturas diferentes, mas toca. Agora eu sou um ser humano, eu tenho dias bons e dias ruins. Mas vamos ao que a pessoa chegou, fez a leitura e aquela leitura não se concretizou. O que pode ter acontecido? Primeiramente, né, a primeira coisa, partindo do pressuposto que você fez a leitura com alguém que saiba aquilo que está fazendo. Porque, por exemplo, se a pessoa pode ser assim, um ignorante da espiritualidade, ela pode ser uma pessoa assim que está só ali visando dinheiro, visando a questão econômica e está falando bobeira. Gilberto, mas isso é possível? É claro que é possível, tá? Gente, existe médico trambiqueiro, existe advogado trambiqueiro, juiz trambiqueiro, não vai existir tarólogo trambiqueiro? Claro que existe. Então a dica aqui já começa na busca do profissional. Você tem que buscar um profissional que não é assim, eu de preferência, mas não isso, tá? Essa é zoeira. Um profissional que seja sério, alguém que já tenha experiência naquilo que faz, alguém que tenha referência, por exemplo, conheça ali o trabalho daquela pessoa. Eu acho muito legal, por exemplo, vai no perfil dela, nas redes sociais dela, né? Se for um trabalho online, se for um trabalho presencial, se for um jogo de leitura presencial, busca referências de pessoas que já jogaram com ela, que já jogam, veja a energia da pessoa, né? Por mais que você não seja muito sensitivo ou muito sensitiva, não importa. Você tem essa. Se você se abrir, você vai ver. Não, sabe aquela coisa assim, não, fulano é bom, fulano não sei. Escuta essa voz íntima, porque ela é muito importante. Então começa com a escolha do profissional. Talvez errou, porque você foi, entendeu, em qualquer um. Aí não rola. Segundo ponto do porquê que pode ter dado errado. A sua interpretação sobre aquilo que foi falado. Gente, isso aqui é uma coisa que todo tarólogo, todo terapeuta, né, precisa tomar muito cuidado. E é uma das coisas que eu mais me preocupo dentro dos meus atendimentos, que é o seguinte: tentar passar aquilo que o oráculo está falando de modo claro e ao mesmo tempo assim ver se a pessoa de fato assimilou aquilo que foi falado. Porque às vezes o oráculo falou, por exemplo, olha, eu ainda vejo ele no seu caminho, eu vejo que vocês ainda vão se acertar, né, que vocês ainda vão ter uma conversa para poder encerrar esse ciclo. Ele vai voltar para mim, a gente vai casar e vai ser feliz para sempre. É um pulo o que as cartas falaram do que a pessoa entendeu. Então você tem que deixar tudo muito claro. É importante que a pessoa que está fazendo o atendimento ali com você, que ela saia da mesa sem dúvidas. Por isso que você vai frisar, entendeu, compreendeu bem, né? Se a pessoa ao longo do discurso dela manipular, distorcer aquilo que foi falado, e distorção é um fenômeno natural da mente, assim, e o consulente muitas vezes ele quer escutar uma determinada coisa e ele faz ouvidos surdos. Então você tem que ter muito trato, muita didática para poder passar, porque às vezes não é o tarólogo que errou, muitas vezes é a interpretação daquela pessoa
que estava um pouco equivocada, tá? Então, assim, é importante você, enquanto tarólogo, você que está fazendo a leitura, buscar, assim, tá na mesma sintonia, no mesmo nível de entendimento, tá? Isso é importante. E é um dos motivos, assim, tá, o mais comum do porquê que as pessoas acreditam que a leitura foi errada. Porque as cartas falaram uma coisa e ela entendeu outra e manteve a linha de pensamento dela. Importante. Terceira coisa, do porquê que a sua leitura pode ter dado errado. Aí eu já culpo o runomante, sabe? Eu já culpo a pessoa mesmo, o tarólogo, o terapeuta, porque pode ser que ele não tenha feito uma boa leitura. E aí, nesses casos, não tem como passar pano, não. Nesse caso, o que cabe à pessoa é pedir desculpa, tentar fazer uma nova leitura, né, para entender o que mudou, o que compreendeu, porque a gente é humano e ter humildade é muito importante, tá? É assim, às vezes a pessoa não estava num bom dia. Por exemplo, eu ensino no meu curso, né, para os alunos, que se a pessoa estiver doente, se a pessoa estiver brigada, se a pessoa estiver assim, sei lá, fazendo N coisas ruins, vamos dizer assim, ela não deve fazer a leitura. Às vezes o tarólogo não estava num bom dia. E aí já volta de novo naquela primeira questão de escolher um bom profissional para fazer a leitura. Então, se você não está bem, você não vai acessar o padrão vibratório necessário para se conectar com a espiritualidade. Talvez a pessoa seja boa, seja estudada, tenha experiência, mas naquele dia ela não estava num bom dia, ela não estava com uma boa energia. Só que você, tarólogo que está me assistindo, e você sabe disso, né? O baralho, às vezes, você abre as cartas, você vê que você não está vendo nada. Você sabe que está confuso, que as informações não estão batendo. A gente sabe, porque a leitura, ela flui, né? E se ela não está fluindo, não está havendo essa conexão com as cartas, o melhor a fazer nesses casos é encerrar o jogo, remarcar para um outro dia, pedir desculpa, explicar. Ou então, tipo assim, tentar se abrir para o jogo, né? Agora, tentar, só porque você está ali com a mesa aberta, tentar insistindo em falar coisas só para não perder a consulta, a chance de você falar uma coisa errada é muito grande. Sabe? Então, esses são os principais motivos do porquê que as cartas erram. As cartas não erram. O oráculo não erra. O que vai errar são as pessoas. Percebam que são questões humanas que estão influenciando. Nunca é o jogo. O jogo é assertivo. Porque o jogo, o que ele é? O jogo é um alfabeto que o universo escreve. O universo sabe de tudo. O universo é perfeito. É nós que vamos fazer a leitura errada. Consegue entender? É como se o texto estivesse escrito certo, mas o leitor, né, não tem conhecimento, algum problema de vista, né, naquele dia, por exemplo, ele não fez a boa leitura. E é por isso que às vezes gera um equívoco, é por isso que gera erro. Então as cartas, Gilberto, podem errar? As cartas não, mas o jogo pode. Tá? E aí, seguindo essas dicas, prestando atenção naquilo que eu falei nessa aula, vocês vão poder entender bem, tanto a pessoa que busca conhecer as cartas, né, como evitar entender errado, ou como evitar que a leitura saia errado, quanto também os tarólogos que me acompanham, que fazem leituras, evitar que isso aconteça. Na minha prática, pouquíssimas vezes isso aconteceu, justamente porque eu sigo sempre esses padrões que eu estou passando para vocês. Tá bom? Então meditem sobre isso, comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso, e eu vejo vocês na próxima aula, tá bom? Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!